Bom dia, pessoal. Muito bem, vamos começar outra aula de teologia e agora vamos começar a estudar a história da igreja, dos primórdios à atualidade. Bom, então, lição 1, texto 1. A Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica. Não era fácil ser cristão na era apostólica. Diante de intensa perseguição, o próprio Senhor Jesus morrera como um malfeitor, bem como Estevão, apedrejado por ordem do conselho dos judeus, e Tiago, decapitado a mando de Herodes. Desde aquele tempo até os dias de hoje, muitos irmãos têm selado a sua fé com o próprio sangue. O culto na igreja primitiva era espontâneo, sem formalidades. Os crentes primitivos se reuniam em residências e esse culto era marcado, sobretudo, pela unção poderosa do Espírito Santo. Não apenas o pastor ou o obreiro participavam do culto, mas toda a congregação em um cumprimento prático à doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. A igreja primitiva, sem dúvida, era uma igreja missionária. Todos os crentes tinham em mente sua responsabilidade de anunciar a Cristo. Paulo louvou a Deus, porque em todo o mundo a fé em Cristo estava sendo proclamada. Diz o historiador Gibebon que cada novo convertido ao cristianismo reputava como seu dever sagrado propagar entre seus amigos e seus parentes a inquestionável bênção que recebera. As primeiras perseguições. As primeiras perseguições ao cristianismo foram movidas pelos judeus. As autoridades pagãs, a princípio, não viam distinção entre o judaísmo e o cristianismo. A mais violenta perseguição aos cristãos pelos judeus culminou ao martírio de Estevão. E, ao acompanhar as viagens de Paulo, podemos perceber as numerosas referências ao ódio que o judaísmo nutria pela fé cristã. Os conflitos do Estado. Os romanos não podiam compreender a fé cristã, que pregava a supremacia de Cristo e que todos, até mesmo os reis e imperadores deste mundo, teriam de curvar-se ao Senhor Jesus. Por isso, os crentes não se conformavam com a cultura da época. Não se envolviam com a idolatria de forma alguma. Condenavam as lutas de gladiadores. Recusavam cargos públicos se os mesmos exigissem o queimar de incenso aos deuses.
Eram, portanto, considerados intolerantes. O ponto alto deste conflito chegou em 64 depois de Cristo, quando Nero, imperador de Roma, acusou os crentes de terem incendiado a cidade. O povo passou a odiá-los. A perseguição foi feroz e impiedosa. Cristãos eram envoltos em peles de animais selvagens, a fim de serem estraçalhados por cães ferozes. Alguns foram crucificados e outros colocados em barris para serem incendiados. Como tochas vivas, os crentes foram utilizados para iluminar os jardins de Nero, enquanto ele passeava divertindo-se com esse bizarro espetáculo. Essa foi uma das 10 perseguições gerais que a Igreja Antiga enfrentou. A destruição de Jerusalém. Antes de findar a perseguição de Nero, a séria tensão entre judeus e romanos, agravada pela oposição violenta dos zelotes, culminou no massacre da guarnição romana em 66 depois de Cristo. Mesmo tendo alcançado algumas vitórias no princípio, Tito, general romano, cercou a cidade e a destruiu, cumprindo-se assim a profecia de Cristo. E os cristãos que nada tinham a ver com esta rebelião, onde ficaram? Guardando a palavra de Cristo. Os crentes fugiram para a cidade de Pela, que fica do outro lado do Jordão, e foram salvos. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Primeira questão. Não era fácil ser cristão na era apostólica, diante da intensa perseguição. Exemplo disso foi a morte de Estevão, apedrejado por ordem de Herodes. A primeira é falsa, tá bem? Estevão foi sim apedrejado, mas foi por ordem, não foi por ordem de Herodes, tá? Foi por causa do Conselho dos Judeus. Por ordem do Conselho dos Judeus. Então a primeira é falsa. Segunda, a igreja primitiva, sem dúvida, era uma igreja litúrgica. A segunda é falsa, tá bem? Segunda é falsa. A resposta está aqui, ó. A igreja primitiva, sem dúvida, era uma igreja missionária. Então a segunda ali é falsa, tá? Terceira, as primeiras perseguições ao cristianismo foram movidas pelos judeus. É verdade. As primeiras perseguições ao cristianismo foram movidas pelos judeus. Verdadeiro. A terceira questão. Quarta. A quarta. A mais violenta perseguição aos cristãos pelos judeus culminou com o martírio de Paulo, conforme Atos capítulo 20. Essa aqui é falsa, tá? A 4 é falsa. A quinta, os cristãos eram considerados tolerantes porque se conformavam com a cultura da época?
não se envolviam com a idolatria, mas não condenavam as lutas dos gladiadores. Então a quinta é falsa. Quinta é falsa. A sexta. O ponto alto do conflito com o Estado chegou em 64, quando Nero, imperador de Roma, acusou os cristãos de terem incendiado a cidade. A sexta é verdadeira. Sétima. O massacre da guarnição romana aconteceu em 66 depois de Cristo. Verdadeira. 7. Verdadeira. Questão 8. Os crentes primitivos se reuniam em residências e esse culto era marcado, sobretudo, pela unção poderosa do Espírito Santo. Verdadeira. 8. Verdadeira. Questão 9. O culto na igreja cristã era espontâneo, sem formalidades. 9. Verdadeira. Questão 10. Paulo louvou a Deus porque em todo o mundo a fé em Cristo estava sendo proclamada. 10. Verdadeira. Bom, terminou a aula de hoje. Até a próxima. Deus abençoe a todos.